de novo, mais uma vez, com essa tarefa prazerosa de conversar com mulheres talentosas, né? Hoje nós temos uma pessoa muito especial, vou já falar dela, mas primeiro vamos chamar a nossa vinheta. Pronto, estou aqui com mais uma mulher talentosa. Gente, Russas é cheio de mulheres talentosas. E eu tô até com medo de pecar com alguma delas, porque vai ser um mês apenas pra gente fazer esse Mulheres Talentosas do mês de março, que é o mês das mulheres, mas nós estamos aí fazendo uma seleção com muitas mulheres de vários segmentos para a gente poder ter um papo com todo tipo de empreendedorismo e empreendedora aqui dentro de Russas. E hoje nós não poderíamos deixar de trazer a gerente da Caixa Econômica, a gerente geral da Caixa Econômica de Russas, tá? A Aninha, que ela já disse que gosta de ser chamada de Aninha e jamais eu vou chamar ela de outro jeito, porque não tem um jeito mais lindo de chamar uma pessoa, né? A Aninha, ela é bacharel em Ciências Contábeis, tá? Ela tem várias mentorias e vários mestrados na área de banco bancário, né? E ela hoje vai falar um pouquinho pra gente dessa trajetória dela, tá? Não só da trajetória dela de Caixa Econômica, como o que ela fez para chegar até aqui, mas primeiramente eu queria que você se apresentasse você mesma. Oi, Aninha, seja bem-vinda, que bom que você chegou até aqui, que bom que você veio, que bom que você vai nos presentear, tá? Mostrando um pouquinho de quem é a Aninha. Obrigada, Gina. Que bom, viu? Bom, eu não. Você disse que tem lembrança de mim, eu não vou mentir, eu não tenho essa lembrança, não. Mas de agora em diante, com certeza, não lhe esqueço mais. Com certeza, então, fale aí um pouquinho de você, obrigada, se apresente. Gina, obrigada. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje e falar para mim que é realmente um prazer poder representar algumas mulheres que tem uma história parecida com a minha, mas cada mulher é individual, ela é impessoal. E assim, Gina, meu nome é Ana Angélica, na verdade, eu tenho muito prazer de ser chamada de Aninha, uma forma carinhosa, mas que não diminui de forma nenhuma a mulher que eu sei, que eu tenho convicção que eu sou. Sim. Eu tenho 32 anos, eu sou de Russas e é um orgulho ser de Russas e poder construir. Eu posso falar para você que quem me conhece sabe que eu trabalho em prol da minha cidade, além de trabalhar em prol da empresa onde eu estou atualmente, né? E eu sou mãe, sou esposa, tenho uma filhinha de 3 anos. Meu marido também me dá muito apoio, acho que por ele saber a mulher que tem, né? Sim, que legal. E como você já falou, eu sou bancária, né? Na verdade é economiário o nome, é bem estranho, mas é isso mesmo. Como é o nome? Economiário. Né? A classe é economiária. Eu não sabia, tá? Essa é nova pra mim. E assim, realmente a palavra pode-se falar que é prazer realmente estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre como as mulheres conciliam essa atividade tão árdua, né? Que é trabalhar no ramo financeiro e também poder ser uma exímia mulher, dona de casa, mãe, e é tudo muito incrível, né? Bacana. Apesar dos 32 anos, acho que tem alguns detalhes bacanas pra gente fortalecer o nosso sexo, né? Sim, com certeza. Quando eu não posso deixar de dizer que essa ideia nasceu comigo e Cris Santiago, tá? Cris Santiago, ela se esconde atrás das câmeras, eu quero dizer bem aqui que ela tá bem ali me olhando e ela me rebola as batatas quentes, né? E aí eu tô aqui para descascar as batatas quentes, né? Mas ela é minha mentora, ela é a mulher que me incentivou e que é assim, a Cris, ela é uma mulher extraordinária, sabe? Eu digo muito assim, Cris, fazendo aqui, não posso deixar de fazer isso diante do que a Aninha me disse aqui, de dizer o quanto você é importante para mim, o quanto você é importante para muita gente. Eu acho que você nem tem essa noção, porque a gente às vezes não tem noção de quem nós somos para os outros, né? E eu acho que eu tô até repetitiva em dizer isso para você, mas eu acho que para mim ter criado a Talentos de Desenvolvimento Humano junto com você é um grande presente. Eu vejo isso como um crescimento intelectual, pessoal e profissional meu tão grande,
tá? E estar com você do meu lado, estar com você me apoiando, você já me apoia há muito tempo, não só na minha vida profissional, mas até na minha vida pessoal. Eu sempre digo que você diz o óbvio, né? E a gente às vezes precisa ouvir o óbvio, né? E é um prazer muito grande, viu? Ter você do meu lado, ter você comigo e me apresentando essas criaturas, vou dizer assim, de Deus maravilhosas, que eu não me lembro de ter um conhecimento com você, mas o pouco que eu já falei com você, eu já vi a mulher de força que você é. Obrigada. Gente, ela fala com uma propriedade, não é? Ela fala assim, eu sei a mulher que eu sou. Gente, isso é a coisa mais poderosa que alguém pode dizer, porque eu vou ser muito sincera com você. Eu tenho esse empoderamento todo, não. Assim, não Gina, tenho, né? só te cortando, mas você fez uma coisa que é muito linda e que poucas pessoas têm capacidade, que é olhar fundo no olho do outro e dizer, você é importante, você é bonita. Eu cheguei aqui, ela me deu logo um elogio, como você é bonita. Mas é mesmo. É muito bom, porque assim, às vezes as pessoas só precisam disso mesmo, de olhar no fundo do olho e dizer uma verdade. Porque às vezes as palavras... Verdade, né? As palavras escritas... Do fundo do coração. As palavras escritas que vão numa mensagem, elas não têm o poder que tem olhar no fundo do outro e ter essa conexão aqui, agora. Sim. É onde a gente peca muito, a gente esquece de ter a conexão na correria do dia a dia, né? É verdade. Tem que olhar no olho, ser uma pessoa maravilhosa, exalta, tudo que tem pra exaltar. E mesma forma, se for de ter uma correção, ser a correção no fundo do olho, pra pessoa perceber a genuinidade das coisas. Né? Como é genuína a relação de uma pessoa com outra. Exatamente, é isso mesmo. Parabéns, gente. E, Aninha, me conta aí, como Mais foi detalhes? que foi você chegar a Aninha, como foi construir na tua vida a Aninha? Como foi construir essa grande mulher, essa mãe, essa esposa, esse empoderamento, essa qualificação? É uma construção, a gente sabe disso, porque é tudo muito difícil, né? Principalmente para nós mulheres, né? Porque muitas vezes a gente é um pouco discriminada. Tá mudando muito, né? Isso hoje em dia, mas a gente vem de uma certa discriminação. A sociedade deve muito a gente. Muito, muito mesmo. E aí, como foi criar isso aí? Me conta lá no começo, tá? Tá. Lá dos anos dos 18. Antes dos 18 foi... Eu me lembro bem como é que era antes dos 18. Mas assim, Gina e pessoal do Talentos Cast, o que acontece? Eu venho de uma família onde, assim, meu pai, ele não era russano, mas era tratado como tal, né? O meu pai, ele tinha um apelido carinhoso que era o Cabo Ângelo, né? Não era nem o sargento, que foi como ele veio, a patente que ele estava quando ele faleceu. Mas as pessoas aqui em Russos conhecem muito meu pai, então assim, é muito prazeroso quando eu abro a minha boca para falar e eu faço questão, eu não espero alguém me perguntar qual é a minha origem para dizer. E assim, para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, para toda a nossa família, é um orgulho ter tido o homem que meu pai foi na nossa casa. Sim. Certo? Então assim, do meu pai eu pude carregar o esforço, porque meu pai, ele fazia do trabalho dele, oficial, que era ser militar, até o que fosse necessário para manter a família, que não era pequena, né? 9 irmãos, né? Meu pai teve 4 relacionamentos diferentes, a gente tem 9 irmãos, a minha mãe tem 4 filhos. Então, assim, ele sempre proporcionou a mesma educação para todos os filhos, de todos eles, né? Todos tiveram a mesma oportunidade. Eu sou a mais nova da minha mãe. Né? Da minha mãe são 3 mulheres e um homem. Então, do meu pai eu carreguei muito desse esforço, sabe? Da minha mãe, muita resiliência. Mulher muito forte, realmente. Minha mãe nunca teve uma formação superior, nunca trabalhou fora, mas isso não foi assim, medida para medir o tamanho da mulher que a minha mãe é, sabe? É uma mulher muito incrível, né? E assim, legal. Exatamente. E as minhas irmãs também. A base, eu acredito que essa força que você tem foi a sua base, que foi muito boa, o seu alicerce, né? Sim, que é eu a também família, acredito né? muito nisso. Assim, das minhas irmãs, a Rosângela e a Rosana, que também são 2 pérolas, né? A Rosângela é extremamente organizada, a Rosana é extremamente criativa, o meu irmão Patrício, ele é extremamente disciplinado, né? Então, assim, essas bases, elas foram militar muito... ele também? Ele é militar. Falou em disciplinado, eu exatamente. lembro logo que é militar, né? Porque Exato. não tem nada para deixar a pessoa mais disciplinada do que a carreira militar. E como eu sou a mais nova, eu acho que eles puderam fazer de mim... eu pude pegar de todos eles algumas características para poder construir a pessoa que eu me tornei hoje, porque essas características que eu falei de cada um deles, com certeza, são as características que eu carreguei para minha vida adulta. Sim, sim. Né? E assim, também tiveram outras figuras importantes ao longo da minha vida, mas falando um pouquinho da minha infância, eu sempre tive bastante oportunidade de estudar e eu me agarrei com isso. Você era uma criança feliz? Sim,
Muito feliz, muito Certo. feliz. Já era uma criança obesa, mas isso não me cortava a felicidade, Sim. né? É assim, Você se encheu de autoestima, né? Sim, fui me enchendo de autoestima. Acho que ser mulher, ser obesa, ser jovem, são 3 coisas que me fizeram ganhar força pra me impulsionar Sim. pra ir pra um passo mais longo. E não te tolheu em nada, porque Não. você hoje é uma mulher de sucesso. Algumas vezes, talvez, não foi perfeito, não, mas a gente vai aprendendo psicologicamente a lidar com isso. Né? Se você quer realmente continuar nessa trilha, Verdade. você tem convicção, quer ir, quer continuar, tem que fazer a modelagem mesmo no psicológico, né? Com a ajuda do que for necessário, se tiver um terapeuta, um amigo, um familiar, alguém, tudo isso construindo. Mas assim, trabalhei desde muito jovem. Na verdade, quando criança e adolescente, eu adorava dar aula para ganhar. Adorava também, revendia produtos que as minhas irmãs vendiam em revistas, tipo Avon, Sim. Mary Kay, seja lá o que for, para poder realmente eu ter um pouco de independência, Sim. né? E quando eu comecei a trabalhar na instituição financeira onde eu trabalho hoje, eu tinha 18 anos. Né? Então, assim, pra mim foi uma reviravolta, porque eu pensei que eu queria uma área, na verdade eu fui inserida em outra. Sim. E me apaixonei dentro dela. Né? Fui convencida pela minha mãe lá no início e ela me convenceu e foi maravilhoso, agradeço até hoje. Mas assim, dentro dessa realidade de construção... Você tem sua mãe? Ainda tem É minha só mãe. seu pai que já foi pra... Exatamente. Então, dentro dessa construção, eu fui galgando dentro da empresa onde eu trabalho, as posições, né, gradativamente. E... Aí você começou como estagiária? Não, na verdade, quando eu entrei através de um concurso público, Certo. né, para trabalhar como a gente chama de técnico bancário, que é o cargo de base da empresa. Sim. E foi muito bom, porque eu fui lançada em uma outra realidade, me mandaram para um município quase 300 quilômetros distante de Russas, e lá eu pude criar mais ainda minha independência, aprender a fazer coisas que uma pessoa solteira com uma casa faz, né, tipo tomar de conta da própria vida, das suas contas. Sim. Isso é muito incrível para mim, porque me amadureceu rápido e adequadamente, na verdade, né, não foi traumático. E lá eu formei excelentes amizades e com mais ou menos 1 ano e meio eu recebi a oportunidade de vir para Russas. E pra quem não sabe, infelizmente, no dia em que eu vim para Russas, meu pai faleceu. Nossa. Eu cheguei aqui pra dar um tchau pro meu pai, né? Então, assim, com mais ou menos 1 hora que eu tava aqui, que eu tinha acabado de chegar, meu pai faleceu. Mas não tenho nenhum tipo de tristeza por isso. Na verdade, eu tenho muita gratidão. Porque muita gente não tem a oportunidade de dizer um até logo, um tchau. E eu não sabia que ele ia falecer. Sim, Ele não estava doente, nem nada. Foi um acidente, uma fatalidade. Mas eu sempre conto essa história porque eu gosto de marcar as pessoas como é importante você ter a oportunidade, saber aproveitar. E quando você chegou, você viu ele, beijou, abraçou, Tive toda papai a foi de oportunidade, volta, todo o toda a carinho do papai e da filhazinha. De um pai daquele que gosta de pegar o filho no colo ainda Eu depois sei, de grande, sabe? eu Então, sei, assim, meu pai foi um eu homem sei. incrível. Ai, que legal. Um homem incrível, né? E assim, realmente foi muito forte pra minha base. Sim. Muito forte. Mas aí dentro da empresa, já no início da empresa, antes dela, eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido, já tô com ele há 15 anos. Casou cedo, né? Na verdade, eu casei de 2015, né? Então vai fazer 8 anos, Uhum. agora no final do ano, mas eu já conheço ele desde 2007. E ele é um cara que acredita no potencial, né? Na verdade... E como não acreditar? Obrigada, Gina. Vamos combinar, né? Eu conheço ela há 1 hora, que tu tá aqui mais ou menos, né? E eu já acredito nela 100%. Vou já vender o negócio aqui pra Gina. Mas assim, a principal característica do Danilo não é característica dele, mas algo que ele deposita em mim, que é o poder de acreditar. Legal. E isso é muito bom, e cria um laço Você é muito afetivo inspiradora, muito bom. viu? Obrigada. Muito inspiradora. Criou um laço afetivo muito importante, né? Porque conhecer uma pessoa adolescente, continuar com ela. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer que lá no passado ele me deu apoio de todas as formas, inclusive me levando para as provas que eu fazia quando jovem, de vestibular. E essa prova do concurso que eu passei, ele me levou, me incentivou, me levou para cursinho, me levou porque ele podia fazer, né? Que legal. Ele é um cara muito bacana realmente. Então assim, e graças a Deus a gente é pai da Marília, né? Somos pais da Marília, uma menina de 3 anos que também é encantadora, é sorridente, é feliz. Eu não teve que tratar com a Marília chorando assim, muito difícil mesmo, né? O choro. Mas o choro normal de uma criança de birra, porque ela é muito
muito forte também. Eu falo muito, ela tem uma personalidade única. Ela gostar de você, ela tá lá, tá brincando contigo, vai ficar. Se ela não for também, já saiu ali, já não se aproximou, mas então ela tem uma decisão. A quem será que você acha que ela puxou? Fisicamente é o pai, eu acho que de gente. Mas o seu jeito parece muito o seu jeito, né? O que você tá me dizendo dela. E aí, assim, eu tenho a oportunidade hoje de ter minha mãe viva, então o que eu puder fazer por ela eu faço. E é uma das coisas que as pessoas, meus gestores sabem da minha, não é limitação, mas da minha vontade de permanecer no município. Por isso que eu cuido tão bem do local onde eu trabalho, Sim. faço questão de cuidar muito bem em todas as esferas, seja na parte administrativa, seja no negócio, em todas as esferas, no ambiente mesmo, na aparência do ambiente. E na possibilidade de incentivar o crescimento da empresa, porque eu quero muito poder transformar a cidade com a empresa onde eu trabalho e poder ficar perto da minha mãe. Sim, sim. Isso realmente para mim é uma regalia que poucas pessoas têm aonde eu trabalho. Eu gostei dessa conversa que eu tô tendo com você, eu gostei muito dessa sua forma de ver as coisas, tá? Você não viu a morte do seu pai como algo que lhe travou, entendeu? Você procura ver o bom em tudo que acontece. Ressignificar. Eu não gosto muito dessa palavra não, já disse aqui, sabe? Mas é isso mesmo, trocando em miúdos isso mesmo, né? Se ressignificar. Porque o que acontece muito no dia a dia é que as pessoas pegam as suas dificuldades e tornam ela um empecilho para o seu crescimento, para você continuar com a sua vida, né? E quando você pega as dificuldades e você percebe, como você percebeu isso, de que isso daí é o que vai te impulsionar, porque foi um aprendizado, eu passei por isso porque a vida, ela é muito assim, ela acontece a coisa e você tem duas formas de reagir com os acontecimentos. Ou você segue em frente ou você para no tempo. E muito mais fácil parar no tempo. Muito mais fácil. É ficar na zona de conforto e parar no tempo. Você dar um outro passo e sair, se ressignificar e sair daquilo e prosseguir, não é todo mundo que tem essa coragem, né? E eu mesma ainda estou aprendendo a ter essa coragem, embora eu acredite que eu não olho muito para trás. Eu não olho muito para trás, mas as coisas me abalam. E quando você tem a coragem de pegar e olhar para a dificuldade e dela fazer impulsionamento, que é o que você faz, isso é um modelo de vida muito bacana. Imagina, entendeu? Assim, já lhe interrompendo novamente. Sim. Eu tô falando aqui a parte final da história. Sim. Tem muita coisa no meio da história que eu tive que aprender a lidar. Muita coisa a aprender a lidar. E para que, no final das contas, eu pudesse realmente olhar para trás, eu gosto muito dessa brincadeira. Quando eu tô num momento muito difícil, eu fico assim, daqui a 6 meses, como é que vai estar? Vamos esperar? Aí eu vou trabalhando e me fortalecendo e me segurando nisso. Daqui a 6 meses observar como é que foi 6 meses atrás. Ah, meu Deus, deu tudo certo, então não deu. O que é que eu vou fazer? E nesse sentido, eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é um amigo de carreira, na verdade, que é o Marcos, que acho que ele vai assistir esse podcast, porque eu faço questão de dizer como ele foi importante na carreira, certo? É um colega, na verdade é um par, né? Ele não é meu gestor, eu já fui gestora dele. Mas, e ele é uma pessoa que ele ensina a não desistir. Legal. Ele ensina a não desistir. Eu já sabia que eu não tinha facilidade para desistir quando era jovem, mas eu aprendi de verdade depois que eu conheci esse colega. E o que foi essa virada de chave que ele te deu? Qual foi o... Eu sabia que eu tinha vontade, que eu tinha capacidade, mas eu não tinha autoconfiança. Sim. Eu não tinha autoconfiança de que daria certo se eu tentasse. Então eu imaginava que eu ia tentar e que eu ia fracassar. Por exemplo, vamos trazer aqui para a carreira, né? Eu tinha a impressão de que eu ia tentar participar de um processo seletivo, mas talvez na hora eu ia estar tão nervosa ou eu não saberia responder especificamente aquelas perguntas que me foram feitas e eu não conseguiria passar adiante. Mas não, ele depositava todo momento confiança, trazendo, você é capaz, você é o máximo, olha isso aqui que você fez, tá vendo como foi bom? Quem é que faria igual? Entendeu? Então essas pequenas entregas que a gente faz pro outro, elas são importantes, né? Por isso que se você tiver uma pessoa pra você entregar e depositar confiança e fazer com que aquela pessoa dê o próximo passo, siga adiante, faça.
Simplesmente faça. Uhum. Se você não, agora não é o teu momento, você não consegue desenvolver alguém, não tem problema. Quando você se sentir confortável, se você é gestor, se você é um líder, e você tiver aquelas pessoas ou durante a sua carreira, várias pessoas, faça, deposite confiança nas pessoas. O mundo já é cruel demais. Sim, sim. O mundo é cruel demais. E isso é generosidade. Às vezes as pessoas pensam que ser generoso falando de questões financeiras. E ser generoso, esse rapaz é um rapaz generoso. É generoso demais. Né? Porque ele lhe deu algo muito, muito rico, que nem dinheiro nenhum no mundo paga, né? Então, assim, a generosidade é isso, é o que você acabou de falar, é você se entregar, se doar para alguém com uma palavra, às vezes um olhar você eleva a autoestima de uma pessoa, né? E muito bacana, viu? Muito Falo bacana. novamente, são conexões genuínas. Conexões genuínas. As pessoas hoje precisam de conexões genuínas. A gente já tem conexões fajutas demais. É verdade. Né? Conexões pelo bem, pro interesse pessoal, pro interesse financeiro, Sim. de trabalho, seja Sim. lá o que for. Então, assim, conexões genuínas são realmente a chave pra gente girar, para que a nossa sociedade seja um pouco diferente. Muito bem, parabéns. Tá? Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho, Aninha, a respeito do que você está achando do mercado de trabalho. Vamos falar de Russas, Vamos. que é a nossa terra, né? Bora. Que eu também sou igual a você, viu? Eu vim pra cá para dar o melhor pela minha cidade. Eu nasci aqui no Borges, tá? Não sabia. O maior orgulho do mundo que eu tenho é a cidade que eu nasci. Eu amo, ainda vou morar no Borges, tá certo? Ainda vou morar lá. Mas assim, eu nasci no Borges e logo meu pai e minha mãe foi para Fortaleza, porque sempre aquela coisa, vamos para Fortaleza, que aqui não tem oportunidade, que aqui não sei o quê, e acaba as famílias indo para Fortaleza. Mas a vida inteira eu quis voltar para cá, para trazer algo para cá. Isso. Entendeu? Trazer algo, eu quero fazer algo de bom pela minha cidade, né? E na primeira oportunidade que eu tive na empresa que eu trabalho, eu poderia ter ido para Limoeiro, eu poderia ter ido para outras, para Quixadá, mas o primeiro canto que eu disse que eu quero ir para Russas. Eu quero levar isso que eu acho bom para dentro da minha cidade. Você tá entendendo? Então, falando de mercado de trabalho aqui de Russas, como é que você tá vendo essa parte de capacitação, o que falta dentro da nossa cidade para que as pessoas se capacitem mais? Como é que você sente lá no seu trabalho, você sente essa falta de pessoas para trabalhar? Eu não sei como é que tá lá a parte de estagiário, eu não sei. Eu sei que eu, como empresária, eu já disse aqui, é um dos motivos do nosso talento de desenvolvimento humano, é justamente isso, é porque nós ficamos sem ter material humano qualificado para trabalhar, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você vem sentindo, se você acha que está tudo bem, o que precisa melhorar, me dá aí um feedback. Eu vou te dar um apanhado da minha situação para a gente refletir isso no mercado de Russas e da região do Vale. Na verdade, hoje eu estou líder de 30 pessoas, né? Se a gente for unir os nossos terceirizados, os nossos empregados, são 30 pessoas. Hoje já é um quadro bem mais adequado, por isso que a instituição já trabalha bem melhor. Mas, falando de mim como gestora, né, eu investi muito em capacitação. Eu investi muito, a gente começou aqui o papo, eu estava falando que eu procurei, por sentir essa lacuna, procurei uma mentoria especializada nos bancários. Fiz essa mentoria com resguardo de 3 meses. Eu poderia ter ficado em casa, só cuidando da minha bebê, mas o que é que eu queria? Eu queria me preparar para voltar melhor. Então, além dessa, depois quando eu me tornei gerente geral, por sentir outras lacunas, eu decidi fazer também uma outra mentoria voltada só para os gerentes gerais. Então, assim, talvez a gente tem que confiar mais em si, saber onde são suas lacunas e procurar profissionais para poder preenchê-las. Né? Isso é muito importante, além dos familiares que confiam, dos amigos que dão um impulso, dos colegas de trabalho que fazem o mesmo. A gente tem que saber as nossas lacunas, fazer uma reflexão e procurar onde é que a gente vai preencher, para que os profissionais de hoje possam ser profissionais que formam outras pessoas e que assim o mercado vai melhorando. Eu acho que para preenchimento de vagas
né, para preenchimento de pessoas qualificadas e de material humano, como você falou, a gente precisa de pessoas que entendam as necessidades. E trazendo para minha carreira, eu nunca recebi uma promoção por receber. Eu recebi porque eu assumia uma postura, não estou falando de assumir responsabilidades, metas, de um profissional que estava numa situação acima da minha, não, mas assumir uma postura além da postura que me era necessitada naquele momento, pedida naquele momento, né? E aí, trazendo para o mercado de Russas, eu falo muito isso, sempre que eu estou conversando com alguém que me pergunta, né, como é que tá Russas e tal, o mercado de trabalho, né, a economia e tudo. Eu digo, olha, Russas, na verdade, ela não tem um ponto forte especificamente nada. Ela é uma comunidade muito farta, né, cheia de empreendedorismo. Sim. Mas eu sinto que a população precisa confiar mais nos seus empreendedores. Né? Então, se a gente tiver mais fomento ao empreendedorismo, de alguma forma, seja por grandes empresários, seja pela iniciativa pública, eu acho que Russas tem potencial para crescer além dos municípios que estão ao nosso redor. Sim. Certo? Então, cultivar o empreendedorismo, para que através do empreendedorismo a gente tenha mais empregos, a gente forme melhores pessoas, a gente consiga movimentar mais o mercado de Russas e fazer o município crescer. Sim. Né? O que eu observo muito, Aninha, aqui, eu sou comerciante, né, daqui, e uma coisa que eu gostaria muito de abrir esse parênteses, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, até se eu estiver errada você me corrija, porque o que é que eu percebo? As pessoas aqui, elas não são bairristas. Certo? Levar, né, Então, eu tenho aqui um negócio que também tem em Mossoró, que também tem em Fortaleza. Então, acontece muito de chegar aqui na minha porta, na minha loja, pessoas que foram para Mossoró, isso, comprou em Mossoró na mesma empresa que a minha, mas preferiu comprar lá, tendo as mesmas coisas aqui, para dizer que comprou fora da cidade. E essa mentalidade, ela tem que ser um pouco mudada para cair aí aonde você está falando, de mais empreendedorismo, que é um povo muito farto, um povo muito consumido aqui. E as pessoas, elas têm que ter essa mentalidade de que consumindo aqui, o município cresce, entendeu? A própria gestão pública, quando o consumo é aqui, ela tem mais recursos para investir aqui dentro, né? Então, assim, e isso eu percebo que não é a realidade de Russas. Não. O povo não é bairrista. Você enxerga isso? Enxergo. E eu acho que é uma questão de... talvez até uma educação de base. Não tô falando de educação, ter que criar uma cadeira no colégio, ou então na faculdade. Não, tô falando de educação de base mesmo, né? A gente ter mais incentivo do ponto de vista de popularizar esse sentimento, sabe? Sim. E isso não é uma coisa que vai ser criada noite por dia. Isso daí é uma coisa que, se você plantar agora, a gente vai começar a colher daqui a 3 anos, 5 anos. Mas a gente colhe. Colhe. Se a gente tem um município de grandes proporções. Sim. Né? Se você for comparar com outros municípios da região, a proporção, a dimensão de Russas, ela é maior. Então, a gente vai ter comunidades aí quase, 50 quilômetros distantes do centro. Não sei se eu estou certa, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Sim. Então, a gente tem que trazer a maior parte possível do consumo para dentro do município, para que ele se desenvolva. E eu vou trazer aí para a minha realidade também, sabe? Eu busco muito isso. Quando eu converso com alguém, eu faço questão de dizer o que eu tenho. Sim. Para quê? Para que ela saiba que eu não sou só uma instituição financeira, mas que eu faço isso, a gente tem isso, a gente pode trabalhar dessa forma. Então, quando você traz esse sentido para as pessoas, de alguma forma, você vai estar plantando uma semente que vai ser colhida no futuro. E eu vou lhe dizer mais, dentro disso aí que você está falando, e do que eu falei, eu vou lhe dizer mais. Eu tenho casa aqui e eu tenho casa em Fortaleza, tá? E hoje, eu prefiro os produtos daqui de Russas, entendeu? Do que mesmo os produtos de Fortaleza. A área médica, a área de hospitalar e de médicos, muita gente diz que aqui é muito carente, eu já não acho, entendeu? Eu acho que aqui tem grandes profissionais, não estou falando tanto da área pública, mas particular mesmo, entendeu? Aqui tem grandes profissionais e que se torna até mais barato fazer certos exames ou certas consultas aqui do que mesmo em Fortaleza. Sim. Entendeu? Então, assim,
valorizar o que nós temos, valorizar o que tem dentro de Russas, valorizar a sua instituição que você trabalha, tá certo? Eu ouvi aqui um comentário da Cris dizendo a respeito da fila, que na época da pandemia vocês foram os únicos, eu acho que eu não me lembro de outro canto, que tinha tenda e cadeira do lado de fora, entendeu? Para atender o pessoal que ficava na fila de espera. A gente não tinha condições de fazer isso. Sim. A gente procurou quem tivesse para poder fornecer, para poder atribuir. Mas foi uma forma de humanizar. Ali. Eu aqui no meu comércio, sabe o que foi que eu fiz? As portas fechadas, a gente trabalhando interno com telefone e recebimento de entrega de algum óculos quando estava na pandemia fechada. E esse povo era nessa calçada aqui, 1 hora, 2 horas da tarde, eu me propus, peguei o meu gelágua, botei do lado de fora de uma porta fechada, botei café, porque eu vinha gente com fome o dia todo na fila, no sol quente. E a gente saía nas filas dizendo assim, vão beber, é de graça, pode ir, é pra vocês. Porque lá na caixa ninguém precisou fazer. Mas pro lado de cá a gente já precisou fazer para humanizar aquilo ali, porque era gritante aquela coisa que acontecia. Entendi. Entendeu? Então, assim, essas iniciativas é cuidado. É cuidado. É cuidado, porque você não está ganhando nada com isso, mas é um cuidado que você tem que ter, entendeu? Que antes a gente não costuma ver isso com instituições públicas. E hoje, eu conhecendo você, entendeu? Eu percebo que isso foi uma iniciativa sua mesmo. Entendeu? Não foi e eu tenho certeza que isso rendeu muitos frutos. Rendeu excelentes frutos. Não foi perfeito. Nada foi perfeito durante a pandemia, acho que em nenhum lugar, mas por força de vontade, de trabalho, teve demais. Eu acredito nisso. Assim, eu gosto de caracterizar a minha liderança como, tipo, eu uso uma palavra, não sei nem se existe, mas é afeto participativa. Afeto porque, assim, eu como pessoa e como líder, eu gosto muito de trazer as pessoas para dentro do jogo através da participação. Sim. Então, para isso, eu gosto de mostrar paixão, né? A paixão, o agradecimento, a parabenização, Sim. sempre que possível, mas eu gosto muito de comemorar. Então, assim, comemorar. Então, ao final de cada entrega, nem que a gente não tenha entregue, tem que ser comemorada, a gente tem que relembrar. Coloca lá no telão, mostra as fotos que você tem aí de outros meses, de outros anos, ou então desse mês inteiro, mostra o que foi que a gente fez. Levanta o que tem que ser comemorado, porque realmente esse período da pandemia tem muito para ser comemorado. Muito. E eu acho que hoje já tem muita gente que esqueceu da pandemia. Muita gente que esqueceu, infelizmente, do quanto foi difícil, do quanto que a gente superou. Tem pessoas que já passou. Então, assim, Gina, essa questão de gratidão e de entrega pro outro, realmente, cada um faz o que pode, né? Mas é muito difícil se entregar para uma causa em que você vai ter que se doar um pouco mais, às vezes, como foi a situação da pandemia, né? De poder entregar e dar um pouquinho para as pessoas de conforto. E essa humanização, na época da pandemia, ela foi muito importante, porque as pessoas estavam muito fragilizadas. Elas estavam com medo, elas estavam perdendo parentes, né? E aí já vinha a questão do auxílio do governo, que aí a pessoa, mesmo com problemas em casa, com os filhos, com avós, com pessoas que tinha que haver o isolamento, quando a gente olhava era as filas de gente, tudo quanto é canto em cima dos outros, e acabava que aquilo ali levando doença para dentro de casa, né? Então, assim, foi algo que é inenarrável, algo que não dá pra gente ter a coerência de entender como foi que a gente passou por isso. Hoje eu me pergunto, gente, como foi que essa loja continua aberta? Como é que nós estamos aqui hoje? Como é que nós conseguimos superar isso? E eu fiquei alarmada com você me dizer que tem gente que já esqueceu, porque eu não sei como é que se consegue se esquecer de algo que pra mim foi um divisor, sabe? Nunca mais o mundo vai ser o mesmo depois da pandemia. Ele começou pela internet. Que a internet, a rede social, ela se antecipou aí em 5 anos
O boom que ela ia ter daqui a 5 anos, ela teve em um período de um mês, vamos dizer assim. As tecnologias. A tecnologia, entendeu? As doenças oculares. A forma de atender as pessoas. A forma de atender. E outro detalhe, Os meios de atendimento. pior de tudo era você pegar uma pessoa, um ente querido seu, alguém que você ama muito, você enfiar ele, botar ele dentro de um hospital e não saber se ia ver aquela pessoa. Eu perdi 2 dias. Que não dá nem pra, nem na hora de de enterrar aquela pessoa você podia velar. Então foi algo que não dá para esquecer. Eu não perdi ninguém nessa pandemia, mas eu sou muito solidária, entendeu? Porque tem muita gente próxima de mim. Eu tenho uma amiga muito próxima minha que ela perdeu o pai numa semana, a mãe na outra semana. Ela perdeu o pilar da vida dela, entregue para a pandemia. Isso transforma as pessoas. Nossa, então eu nunca vou esquecer da pandemia. E eu fico pensando, será que realmente alguém esquece, Aninha? Sabe uma coisa que foi possível devido à pandemia? Foi a reformulação das pessoas, porque assim, e das empresas e das formas de se relacionar. Sim. Porque você hoje exercia uma atividade, as meninas aqui na loja, elas, vamos dizer, elas eram vendedoras, consultoras de venda, né? Mas de uma hora para outra elas tiveram que aprender a fazer aquilo via WhatsApp, via site, de portinha fechada. E-mail, ou, não sei, aprender a gerenciar, a aprender outra forma de vender, Sim, de sim. mostrar o catálogo. Então, assim, Sim. só foi possível as empresas se manterem de pé, as que conseguiram, graças a Deus, foram muitas, graças a Deus, porque as pessoas, mesmo dentro das suas limitações, elas entregaram o seu máximo, o máximo possível. E assim, a gente trabalha com gente, não é com máquina, a maioria de nós. Então, quando você consegue perceber várias entregas invisíveis, vários legados que não são aparentes, que as pessoas fizeram acontecer durante a pandemia, você percebe o quanto, mais uma vez, a palavra do século vai ser, pra mim, essa, de genuinidade. O quanto foi genuíno. Assim, por exemplo, pra minha realidade, eu tenho várias pessoas que eram mais limitadas, eu tenho outros empregados, pessoas que eram que conseguem produzir por 2, 3 pessoas e que na pandemia tiveram que fazer isso devido à limitação da quantidade de empregados na agência. As pessoas com mobilidade não podiam ficar lá, foram deslocadas para casa para trabalhar no trabalho remoto. Então, pessoas que viviam trabalhando numa realidade tiveram que ir para o trabalho remoto e aprender a trabalhar no remoto. Então, assim, pra mim, eu vou assim ser bem taxativa, pra mim, as pessoas com quem eu trabalhava deram tudo que era possível, mesmo sem conhecer, sem ter a dominância do que elas estavam fazendo. Elas tiveram toda a disponibilidade de aprender. Pra quê? Pra que a gente conseguisse manter o país. Entendi. Entendeu? Então, assim, pra mim, hoje você não sabe como é que a sua empresa sobreviveu. Não foram as máquinas, talvez não tenha sido de todo o governo, né? Mas foram as pessoas que você tinha um vínculo direto. Com toda certeza. E assim, pra mim, mais uma vez, pra minha realidade, foi totalmente transformativo, porque pessoas que tinham habilidade X ou que faziam atividade X se colocaram à disposição para fazer o que fosse necessário. O que fosse necessário. Se fosse necessário trabalhar com um sistema que ele não conhecia, ele ia tentar. Se fosse necessário lidar com um público que ele nunca tinha lidado, ele ia tentar. Sim. Então essa disponibilidade, coração aberto, ele realmente transforma muita coisa. Muito bom. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Quero agradecer. Eu que agradeço. Foi uma conversa inspiradora, de verdade. Obrigada. Tá? Muito bom conhecer você. Você é um ser humano ímpar. Obrigada. Tá? Não estou dizendo da boca para fora, né? Do fundo do coração. Muito tá? obrigada. Eu quero lhe dar uma lembrancinha, que essa lembrancinha aqui é a Empório Debs, tá? Todo mundo conhece, né? Empório Debs. A Débora, muito obrigada, viu, Débora, por estar aí. Muito carinho por essa família toda. Dando presente aqui para os nossos entrevistados, tá certo? Obrigada, Isso aí é Gina. pra você, assim, tá? Aqui é uma coisa que eu adoro fazer também, tá? Que eu acho que todo mundo merece, é ser mimado. É ser mimado. Todo mundo merece ser mimado. E outro patrocinador da gente, a Ótica Diniz. Tem aí obrigada. um mimozinho pra você, Muito obrigada, tá Gina. certo? Pra não... Obrigada. Você não botar aí as suas bijuterias, suas coisinhas. Então eu vim pra cá só pra ser mimado. Uma lembrancinha pra você e deixar aqui bem claro, viu, gente, que os óculos que eu tô usando aqui nos podcasts, você encontra aqui nas Óticas Diniz, que é nosso patrocinador, tá bom? E se você gostou de alguma coisa, você pode procurar lá a Ótica Diniz, que
você vai encontrar esse e muitos outros modelos do jeito que vocês gostam, tá? E muitíssimo obrigada. Que prazer. Prazer. Que mulher incrível. Obrigada, você também. Que pessoa linda. Quantas mulheres incríveis em Russas, né? Nossa, eu tô me descobrindo aqui como... Mulheres que são daqui, eu achava que eu era muito são. Incrível, Cris. Eu sou não. Incrível essas mulheres que estão vindo aqui, que estão me Todas deixando no chinelo, entendeu? Com tanta entrega, com tanta coisa boa pra dizer, com as histórias lindas de vida, sabe? E essa força da mulher, essa coisa que a mulher carrega com ela, porque hoje ela é forte, ela é empreendedora, ela vai pra luta, ela passa pelas dificuldades, ela ressignifica toda uma história sem perder a sensibilidade. Sem perder. E é o melhor parte da mulher, né? Porque... Entendeu? A sensibilidade tá lá o tempo inteiro gritando, Sim. sabe? Aquela coisa de mãe, aquela coisa... E é precioso isso daí. E que bom que essa ideia veio na nossa mente de fazer uma homenagem nesse Talentos Cast para as mulheres russanas, tá? Que talentosas, lindas, generosas e altamente impactante, né? O que a gente está passando aqui. Bem impactante. Muito obrigada. Obrigada, Gina. E assim, quero só reforçar uma coisa que eu tenho carregado para mim, que eu quero carregar ainda durante muitos anos. Sempre que você puder ser paz e tranquilidade, tentar ajudar uma pessoa, seja, certo? Reforço, já tem muita maldade no mundo. Então Isso vamos tentar procurar transformar as pessoas Vamos tentar ser pelas boas Jesus palavras. na vida das pessoas, né? Exatamente, pelas boas palavras. Pelas boas E palavras. não pelo controle em excesso, ou pela maldade, ou então relações que não são interpessoais, sabe? Sim. E assim, a última colocação realmente, Cris, eu tenho uma função hoje que eu não posso pegar ninguém e colocar aquela pessoa no esquecimento ou demiti-la, né? Eu tenho, e eu não falo obrigação, mas aqui a palavra talvez seja, eu tenho a obrigação de reciclar aquelas pessoas, transformá-las, de colocá-las de novo junto comigo no nosso jogo. Sim, muito bom. Então assim, a gente tem que aprender que as pessoas são o nosso maior patrimônio, não tem nada a ver com sistemas. Então assim, eu não trabalho com moedas, eu não trabalho com produtos bancários, eu trabalho com gente. Muito bem. Clientes e servidores. Obrigada. Obrigado eu, que coisa linda, né? Arrasou. Bacana, gostei.